Ontem, depois que a gente falou sobre o Bryan Carabali, todo mundo confirmou realmente que o São Paulo procurou o jogador, uma informação que é exclusiva do blog do São Paulo, tal qual a informação que a gente tinha passado sobre a negociação com o chileno avançado, que era o Tapia, obviamente se confirmou. O São Paulo aí concretizando a negociação do Tapia. É a outra informação que o blog tinha passado com exclusividade. Então hoje vou deixar aqui para vocês mais uma informação exclusiva para vocês. O São Paulo abriu ontem consulta e conversas com 3 jogadores. Por quê? Porque o Bryan Carabali, como vocês viram, tá difícil, porque no primeiro momento o Barcelona do Equador ele está aí forçando para uma venda. Entretanto, vou explicar para vocês. O staff do Carabali quer muito, obviamente, ninguém é burro, aproveitar a oportunidade e que o Barcelona do Equador ele flexibilize, ou seja, eles estão falando com o Barcelona para que o Barcelona libere o jogador para o São Paulo mediante um pagamento de um valor de empréstimo e com cláusulas de compra obrigatória caso ele vá bem no São Paulo. Então, o próprio staff do jogador está forçando a barra, e a gente sabe como é o futebol com isso, para que o jogador pudesse ser negociado com o São Paulo. Tá? Essa é a primeira informação. O outro jogador que o São Paulo estava conversando, como eu falei para vocês, não está evoluindo, que é o argentino, joga no futebol argentino, é um jogador mais difícil, tem muita gente sondando e muita gente consultando, o São Paulo não conseguiu evoluir com ele. Então é um jogador que hoje está mais complexo de fazer. Esses são os 2 nomes que eu já tinha comentado com vocês. Zanqueto, que 3 nomes são esses que você está mencionando, então, que o São Paulo agora abriu conversas, consultas ontem à noite com esses jogadores, tá? Essa informação me deram bem tarde da noite ontem, que a diretora do São Paulo estava lá trabalhando até bem tarde da noite sobre as contratações. Um desses jogadores, desses 3, joga no setor defensivo, é zagueiro, e o São Paulo está avaliando aí com o Crespo, fez consultas preliminares sobre o jogador para poder trazer para o Brasil, para poder trazer para o São Paulo, e 2 desses nomes jogam mais avançados do ponto de vista não ataque. São jogadores que jogam na lateral, podem fazer meio campo, mas são jogadores que têm forte capacidade de apoio, muito parecidos com o Bryan Carabali, tá? Perfil muito parecido, jogadores agudos no campo ofensivo, apesar de jogarem no setor defensivo. É característica de jogador, né? É perfil de atleta. A gente tem muitas vezes laterais mais defensivos e a gente tem muitas vezes laterais mais agressivos. É igual a gente comparar, por exemplo, o Cédric e o Bryan Carabali, por exemplo. O Cédric tem um perfil mais defensivo e o Carabali já teria um perfil mais ofensivo. No caso, o São Paulo busca perfis mais ofensivos para jogar do lado do campo, já que o Crespo está utilizando 3 zagueiros. Então, a informação aí para vocês sobre esse assunto. O São Paulo está com mais 3 nomes no radar. Por que o São Paulo está tentando tantos nomes nos últimos dias, Anqueta? Pela mesma informação que eu dei para vocês na semana passada e nos últimos dias. O São Paulo tem o tempo correndo, o tempo está encurtando, a janela abriu ontem, dia 10, na verdade, brasileira, e o Crespo tem jogos mata-mata decisivos de Libertadores, Copa do Brasil e muitos jogos afunilados de Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem um elenco curto, tem um elenco enxuto, então o São Paulo está mais agressivo nesse momento na janela de transferência. Então aí a explicação para vocês sobre esses assuntos, tá bom? Para vocês entenderem sobre isso. Zanqueto, que nomes são esses? Cara, eu libero os nomes quando me permitem. Vocês sabem aí, no TAP eu tinha guardado, só fui comentar e abrir o nome depois que o nome vazou. No nome do Carabali ontem tinham me liberado fazer, porque o São Paulo já tinha feito consultas e já tinha aberto conversas, e muito provavelmente a mídia equatoriana também ia repercutir. Esses outros 3 nomes o São Paulo está guardando sob sigilo máximo, espero que também não vaze. Como eu vou repetir para vocês, desses 3 nomes, um é zagueiro, 2 jogadores jogam mais abertos e são polivalentes. Todos os atletas que o São Paulo está buscando são polivalentes. O único jogador que não é polivalente aí desses 3 que eu estou falando para vocês é o zagueiro, que é zagueiro, joga mais no setor defensivo. O Crespo e a diretoria do São Paulo vão discutir melhor os nomes depois da evolução das consultas, como funciona.
O scout passa para o Crespo aprova os nomes junto com os assistentes dele, o São Paulo abre consultas e eles chegam para o Crespo e falam assim, Crespo, olha só, esses jogadores aqui avançaram, esses evoluíram, esses daqui dá para a gente contratar, esses nomes aqui são possíveis da gente contratar, são jogadores que são possíveis da gente contratar no mercado. Os jogadores e os intermediários deram uma resposta positiva para a primeira consulta do São Paulo e agora fica na decisão. Contrata quem? Qual jogador você tem preferência? E aí o Crespo sinaliza, prefiro este nome. Aí o São Paulo avança mais nessa conversa e o São Paulo vai mais agressivo para a contratação daquele determinado nome do jogador, beleza? Então, essas são mais informações exclusivas do blog. A gente já vem aí ao longo de alguns dias dando algumas informações exclusivas para vocês referentes a nomes, posições e situações de contratações. Volto a repetir para vocês sobre a situação desses atletas no que diz respeito ao mercado da bola. O Balsa, Paton Balsa, técnico do São Paulo na Liberta de 2016, que foi o responsável, inclusive, por indicar Jonathan Calleri para o São Paulo. Ele está com Alzheimer, né? Acho que todo mundo acompanhou isso. Ele está doente já faz tempo. Ele alterna momentos e tudo. Ele foi homenageado ontem pela LDU, um time que ele foi, inclusive, campeão da Libertadores de 2008 contra o Fluminense. Ele foi homenageado e apareceu dando sorrisos e tudo, uma imagem até emocionante. Um treinador aí que passou pelo São Paulo e representou bonito o São Paulo, apesar do curto tempo. Lembrando que o Balsa não saiu do São Paulo, nem demitido, nem pedindo demissão. Na verdade, ele pediu demissão, mas ele foi convocado, foi contratado pela seleção argentina. E aí é aquela história, né? Treinador, quando chamado pela seleção do seu país, como aconteceu até com o próprio Dorival Júnior, é diferente de quando o cara sai ou demitido ou sai de outra maneira. O Balsa, que não teve sucesso na seleção argentina, depois teve um descenso de carreira, ficou doente, inclusive, e tá aí, foi homenageado. Bonitas imagens, eu até publiquei essa matéria também no blog do São Paulo, você vai acompanhar ao longo do dia. Repito para vocês, o blog do São Paulo, que fechou aí uma parceria com o OneFootball, portal aí mundial de notícias. Estamos lá com eles agora, divulgando as informações. Então você vai ter mais formas de ter o alcance do conteúdo do blog, que já está nas redes sociais, no YouTube, no Quarto de Zanqueta, no próprio blog do São Paulo, sãopaulo.blog, ou você digitar aí blog do São Paulo no YouTube, no Google, você já acha, com as nossas informações, Twitter, WhatsApp, etc. Vocês ficam aí cientes das informações.